Então vamos lá? Bom, eu vou contar hoje aqui sobre a maior cagada que eu já fiz na minha carteira de investimentos. Qual que você acha que foi a maior cagada que eu já fiz, Vandinho? Eu lembro de algumas ações que você comprou e passou assim, um mês deu uma merda com a empresa. Mas isso aí não é cagada, não. Isso é normal. Segunda-feira. Esporte. Eu só lembro dessas ações mesmo. Ah, mas isso aí é tranquilo. E você, Casé, qual que você acha que foi a maior cagada que eu já fiz, Casé? Eu só lembro dessas também que eu já ouvi falar. Resumindo, não sabe de nada. Estão aqui editando vídeo o dia inteiro e não assiste os vídeos que editam, né? Claramente, um erro histórico. Só tem 1.800 vídeos nesse canal. Eles não tiveram a mínima capacidade de decorar 1.800 vídeos de meia hora. É o mínimo que se espera de um funcionário hoje em dia. Não acontece aqui nessa empresa. Mas estamos fadados ao fracasso, claramente. Então o negócio é o seguinte. Vou conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Vou contar as minhas cagadas e vou falar a cagada que você está fazendo. Eu tô te vendo. Eu tô vendo a sua carteira de investimentos aqui. Nossa, Raul, como é que você tá vendo a carteira de todo mundo? A verdade é que a cagada de todo mundo é muito similar. É que vai se somando ali, é o pavê da merda, né? Vai se criando novas camadas e ele vai aumentando cada vez mais, mas ele nunca deixa de ser composto da mesma coisa. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Vai deixar aquele likezinho na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E você que não é um Sardinha Raiz ainda, você vai fazer o seguinte, segurar a sua mãozinha, considerar deixar o seu like ou se inscrever aqui no canal. Quando e se o vídeo te agregar e te trouxer um conhecimento de alguma forma. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, antes de explicar sobre isso, que erro é esse, é como é que você faz o gerenciamento de riscos da sua carteira? Se você fez assim, né? É porque você já está errado. E se você respondeu essa pergunta, talvez você não saiba exatamente o que você está fazendo. Então o que é a questão? O gerenciamento de riscos de uma carteira, ele é balizado da seguinte forma. Você tem que ter investimentos menos arriscados e você tem que ter investimentos mais arriscados. Raul, eu preciso ter investimentos mais arriscados na minha carteira? Uma boa carteira de investimentos, ela tem investimentos menos e mais arriscados. A diferença vai ser a proporção nesses investimentos. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir, lá nos idos de 2012, o que eu fiz? Né? Eu pensei ali, primeira coisa que eu comecei errado já, que eu comecei seguindo uma casa de análise que eu não conhecia, sem a menor informação sobre o que ela estava tentando vender ali e me lasquei. Já contei essa história aqui no vídeo aqui para vocês de como perdi dinheiro já na bolsa de valores. Né? História triste, final trágico, mas acabou depois dando certo. Então o que é a questão? Aqui eu vou pegar um bloco de notas, que é uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas, mas aqui no YouTube, raramente eu uso o broco, né? Então você que não conhece o broco, aqui tá o broco. O que acontece? Como é que você faz normalmente uma divisão da sua gestão de riscos ali? O investidor normal, ele faz o quê? Eu tenho que investir em 4 empresas, Vandinho, como é que eu vou fazer? Assim, eu penso que, igual tem as small caps, né? As mid caps e as large caps, se eu não me engano. Isso. As small caps, elas são mais arriscadas, né? Porque são empresas novas, acabaram de entrar no mercado. Tá ali na comecinho da baguncinha. Então acho que eu começaria por aí. Vendo qual empresa, a empresa mais centenária, normalmente é aquelas empresas maior zone e tal. E assim a gente vai fazendo a divisão. Então você colocaria mais dinheiro nas empresas menos arriscadas, né? Nas empresas mais estáveis ali, e menos dinheiro nas empresas mais arriscadas. É uma teoria, é uma possibilidade. Agora, o que o investidor normal, quando ele está começando aqui, o iniciante, muitas vezes até os mais avançados, o que ele faz? Eu tenho que investir em 4 empresas. Aí ele faz o seguinte, ele vai ali no YouTube, já movido por uma vontade de investir naquela empresa que ele quer, ele assiste 3 vídeos sobre cada empresa, aí ali ele vê o vídeo de um cara que provavelmente tem um investimento naquela empresa, ele vê todas as defesas possíveis daquela empresa, aí ele vai lá e fala, vou dividir 25% em cada um. É assim que ele faz. Ele investe 25% em cada um. E aí o que ele faz? Aqui, às vezes, ele vai estudar um cara que fala pra ele assim, quando cair é só comprar mais. Aí se a empresa cai, ele vai pegar aquela empresa que caiu e vai comprar mais. É isso, né? Então a empresa pegou ali, ele colocou 25 mil, vamos por aqui que ele tinha 100 mil. Não, quem tem 100 mil? 2.500 ele tinha. Aí no outro mês ele olha e fala, tô com 1.500. Ele pega o dinheiro que ele ia fazer o aporte e compra nada de novo. Então ele fica com 4 mil nessa, na empresa que caiu, né? E aí ele vai fazendo a brincadeirinha ali. É assim ou não é? Você faz assim, né? Porque o que é o seguinte, eu sou holder, caiu, eu compro mais. Pra quê? Abaixar o meu preço médio. Isso aqui que você quer fazer. E se eu te disser que você que está fazendo isso, você é nada mais, nada menos do que um anta? Não tem outro nome para te chamar. É uma anta. E não tem problema, eu também fiz isso durante muito tempo. Não estou aqui para te apontar o dedo, mesmo porque só você tá vendo esse vídeo, eu espero, e de fone de ouvido, porque eu vou ter que te ofender um pouco. Então o que acontece? A primeira coisa, o que é gerenciamento de riscos? A primeira coisa que você precisa entender é que para gerenciar bem os seus riscos, você precisa diversificar a sua carteira, diversificar
sua carteira em diferentes classes de ativos. O que é uma classe de ativo? Um CDB é igual a uma ação? Não, eles têm riscos diferentes e eles são investimentos diferentes. Então, se você investe num CDB, por exemplo, você está investindo no investimento de renda fixa. Se você investe em uma ação, você está investindo num investimento de renda variável. Essas duas classes de ativos, elas não vão para o mesmo rumo. Então, assim, se a Bolsa de Valores está se valorizando loucamente, beleza, você está ali tendo uma ampla valorização. O CDB está sempre crescendo paulatinamente. Se a ação dropa de uma vez, o CDB ele continua crescendo paulatinamente, ao passo que as ações estão desvalorizadas. Você vai poder investir mais nas ações ali e depois de um tempo elas vão subir além do CDB. Na média, no Brasil, quando a gente olha, na média, isso aqui inclusive pode levar você ao equívoco, tem muita gente estúpida que confunde a média com a regra. Na média no Brasil, o CDI, que é a base ali da renda fixa, né, a taxa basal de juros ali, a Selic basicamente, ele evolui mais, ele tem uma rentabilidade até maior do que a renda variável na média. Por quê? Porque quando a gente pega a média da Bolsa de Valores brasileira, a gente fala de quem? Do índice Ibovespa, famoso Ibovespa. Só que o Ibovespa, ele é uma carteira teórica, isso aqui agora é importante você entender. Carteira, como é que é constituída a carteira do Ibovespa? Raul, não sei nem o que é Ibovespa. É aquele índice assim, que o William Bonner fala, o índice Ibovespa está com a queda de 0,12%. O William Bonner, ele mete essa. É ruim? É horrível. Mas é porque o William Bonner, dependendo da época, do período que você tá vendo o William Bonner. Entendi. É porque hoje em dia não. Hoje em dia ele já é mais descolado, ele pode até ter barba. Hoje em dia ele faz só assim. O índice Bovespa fechou em 107.873 pontos. É mais assim, ele é mais pleno. Pontos percentuais. E ele fala pontos percentuais, ele não sabe falar por cento. É um problema que ele tem ali que a Rede Globo não permite, eu acho. Mas eu acho que é uma questão do jornalismo mesmo, não pode. Será que não pode falar por cento? Você que é jornalista, por que você não pode falar por cento? É um porcentinho. Então aqui, o que é o índice Bovespa? Há 50 anos com o mercado para o futuro. Isso aqui é a B3, que é a empresa dona da nossa Bolsa de Valores. A Huawei é a empresa, não é o governo não é dono da Bolsa não, é a empresa mesmo. Ela está explicando aqui. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Foi criado em 1968 e ao longo desses 50 anos consolidou-se como referência para investidores ao redor do mundo. Exagerado. Reavaliada a cada 4 meses, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos, então nada mais é que uma carteira de investimentos. E é composto pelas ações e unidades das companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia. Ou falta de vontade de informar o critério, né? Podia ter escrito. Aí o que são os critérios? Ações e unidades de ações, ou seja, ações e tudo que é ações. Porque eu não sei porque se chama as unidades de coisa diferente. As unidades são nada mais que ações misturadas, um pacotinho. Ações e pacotinhos. Critérios de seleção. Estar entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente de índice de negociabilidade, IN, buffer 90%, 95% de presença em pregão, 0,1% do volume financeiro do mercado, à vista, lote padrão, e não ser penny stock. Ou seja, meus lindos, o índice Bovespa, ele mede o desempenho das melhores empresas da Bolsa de Valores? Das maiores, eu acho, né? Das mais negociadas. Isso aqui muda muito o referencial. Porque o que acontece? Quando começa-se a especular em uma empresa, então, por exemplo, vamos supor Americanas agora. Ela está sendo muito especulada? Sim. Ela passaria a compor o índice Bovespa, porque ela passou a ser muito negociada. Então ele não está medindo o desempenho das empresas sólidas e etc. Ele está medindo o desempenho da loucura dos traders. Sacou? Se os traders amanhã, os fundão de investimento começa a tradar a Saraiva, que é uma empresa que está em crise ali, por exemplo, ela entra no índice Bovespa. Ela passa a performar o índice Bovespa. Ela vai entrar no índice Bovespa se ela estiver sendo amplamente negociada, não se as pessoas estiverem comprando e mantendo ela em carteira. Então o índice Bovespa, para quem é holder, ele diz muito pouco sobre a sua história. E é por isso que é muito fácil você descorrelacionar do índice Bovespa e é diferente do S&P 500, que pega ali as 500 maiores empresas. Quando você vai para o S&P 500 ali, por exemplo, você vai ter uma amostra talvez um pouco mais realista dos seus investimentos do que você vai ter no índice Bovespa aqui. Eu, normalmente, não performo muito junto com o índice Bovespa. É claro, quando o índice cai no mesmo dia ali, todas as empresas estão caindo, normalmente as maiores empresas são também as mais negociadas. Mas a longo prazo, minha carteira é um pouco descolada do índice Bovespa, seja para cima ou seja para baixo. E aí eu te pergunto aqui, a sua carteira é descolada ou é coladinha no Bovespa? Ela funciona do mesmo jeitinho ali, os percentuais, tá? Não tô falando subir e descer. Subir e descer normalmente vai ser junto. Agora, a quantidade que se sobe ou a quantidade que se desce, ela tá um pouco diferente na minha carteira. E aí eu pergunto para você da sua. Então, o que acontece aqui? Como é que a gente vai falar de risco? É a mesma coisa. Então aqui, Tesouro Selic. Não, Tesouro Direto e os CDBs, eles são iguais? Ah, Raul, não são, porque o Tesouro Direto ali, ele é emitido pelo governo e os CDBs são emitidos por instituições financeiras. Então também são classes de ativos diferentes.
As ações brasileiras e as ações americanas são iguais? Não são iguais. São ativos de renda variável, só que eles têm diferentes riscos. Quando você olha para as empresas americanas, tem empresa americana que tem em caixa o valor da Vale do Rio Doce, que é a nossa maior empresa em valor de mercado. Então, se você pega uma Apple, um Google ali, muitas vezes eles têm em dinheiro o tanto que seria suficiente para comprar uma Vale. Então, existem riscos diferentes associados a tamanhos de empresas diferentes. Quanto maior a empresa, menor o risco. Portanto, é menor o risco do mercado de ações internacional do que o risco do mercado de ações nacionais. E por que também? Porque a gente está falando de uma moeda, nossa moeda é qual? É o real. Há quanto tempo existe o real? Uns 30 aninhos. Agora, há quanto tempo existe o dólar? Há 200 e lá vai cacetada. Estamos falando de um país que muda de moeda igual troca de calcinha. Tem gente, inclusive, que troca menos de calcinha do que isso. Tem gente aí que tá com a mesma calcinha há 30 anos e com a mesma cueca, eventualmente. O que é grave, se você for dessa pessoa. Cuidado com os fungos, importante. Então a questão é a seguinte. Quando você olha para esses números ali, você percebe que são coisas completamente diferentes. Aí como é que eu posso fazer uma boa gestão de risco se eu comparo laranjas com maçãs? Não posso, né? Para eu fazer uma boa gestão de risco, então, eu preciso fazer um estudo daquilo que é mais e daquilo que é menos arriscado. Se eu vou colocar dinheiro numa debenture, eu não posso colocar o mesmo dinheiro. O que é uma debenture? Um empréstimo para empresas, pagar alta taxa de juros. Eu não posso comparar com investimento de fundo imobiliário, né? Porque são diferentes. Não é igual. Não é igual, fundos imobiliários. Então, quando você entende essa pequena ciência aqui e você faz uma distribuição de risco considerando a renda fixa como menos arriscada e aumentando o nível de risco a cada camada, tesouro direto, empréstimo para o governo. Empréstimo para o governo, portanto, é o investimento menos arriscado que a gente tem no Brasil inteiro. Nossa, arrumar emprestar dinheiro para o governo? Porque o governo ele tem a capacidade de imprimir dinheiro. Você pode imprimir dinheiro? Eu não posso imprimir dinheiro. Você pode imprimir dinheiro? Eu não. Pode, só que vai ser preso. Eu posso, só que ninguém vai aceitar ou vou ser preso. Vai aceita. Você pega ali na impressora aqui, pega uma ficha. Quem já viu o homem que copiava? Aquilo ali nossa senhora. Aí depois vira assaltante, tá vindo bem na carreira de clonagem, né? Aí o negócio é o seguinte, você vai aqui comparar, o governo, ele não pode ser comparado com o banco. Por quê? Porque se o governo quiser pegar todo o dinheiro do Itaú, ele pega. Se o Itaú quiser pegar todo o dinheiro do governo, ele pega também, mas tem que subornar muito deputado. É mais complicado a lógica ali. Então é mais fácil pro governo pegar o dinheiro do banco. Então tudo isso, quando você entende essa mecânica, aí aqui, ó, você começa a definir critérios para os seus investimentos. Então você vai saber onde você está pisando. Investimentos então com maior lastro, com maior capacidade de pagamento, eu não tenho chance de perder o principal. Que maravilha. Meu dinheiro pode aumentar, mas ele não pode diminuir. Então a renda fixa, portanto, meu dinheiro só pode aumentar. Ele pode aumentar menos ou mais. A renda variável, meu dinheiro pode diminuir. Portanto, eu preciso ter mais atenção. Preciso ser mais criterioso. O que você prefere? Emprestar o seu dinheiro, vamos supor, para um banco que foi criado semana passada ou para um banco que existe há 100 anos? No que você prefere, olha só, chega um brother seu, brotherzão, todo mundo tem um amigo desse, que te vem com proposta indecente. Então você tem um brother que ele fala assim, Raul, vou abrir amanhã um supermercado, vou abrir um mini mercado lá na minha rua, vou comprar 15 latas de pomarola no atacadão e vender ali com um certo valor a mais, vou comprar um espaguete é bom, e se você for fazer ali o macarrão, pode pegar o extrato, dar uma fritada antes, joga o macarrão, depois fica mais interessante, tá com alinho, um chimichurri, fica bacana. E aí o negócio é o seguinte... Virou Masterchef. Porque senão eu tô com fome, não almocei ainda. 13h43 da tarde. Aí a questão é a seguinte, vai ali e pensar esse dinheiro. Ou você prefere o seguinte, chega o dono do Carrefour e fala assim, precisamos fazer uma expansão aqui do Carrefour e eu vou começar o processo de construção de novas lojas. Estamos precisando aqui de captar dinheiro. São mais de 200 investidores, escolhi você para um desses. Você prefere emprestar pro seu brother ou pro Carrefour? Aqui que vem. Você pode emprestar para os dois, na verdade. Você empresta um pedaço pro dono do Carrefour. Por quê? Porque o dono do Carrefour já é mais estabelecido. Ali você tem a garantia. E no seu brother você tem a oportunidade de crescimento. O Carrefour não vai abrir 5 lojas por mês, loucurinha. O Carrefour não vai sair ali um crescimento de 100%. Seu amigo ele vende zero. Para ele crescer 100% é vender uma lata de pomarola. E pro Carrefour ele não tem que vender 50 mil. Então são riscos diferentes, é óbvio, né? O Carrefour é muito menos arriscado, mais estável. Mas o seu brother que está começando ali, ele pode multiplicar o seu investimento muito mais vezes. Então aqui é a hora que a gente entende a diferença entre empresas blue chips, que a gente chama, sabe por que chama blue chip? Não sabia, sabe? Blue chip, não. As fichas do poker, as fichas mais caras, blue chip, a azulzinha, a bichona, a grandiosa. Eu reparei, acho que eu nunca ganhei tantas fichas. Não jogou poker. Aí tá errado. Então ali... Aí tá mais errado, hein? Aí a questão é a seguinte, o cara vai ali então, as blue chips chamam blue chips por isso. Então olha, o cara vai ali e pega, você põe a maior parte da sua carteira em investimentos de baixíssimo risco e a menor parte da sua carteira, então você colocou aqui, vou colocar renda fixa, ok, você vai diminuindo o risco. Quanto mais
mais o risco aumenta, menos dinheiro você vai colocar. Numa carteira de 100 mil, por exemplo, 50 mil em renda fixa. Aí eu vou pegar até 30 mil ali, vou colocando em empresas grandes e indo, diminuindo até as mid-caps, né? Aí a partir disso eu vou pegar 10 mil, vou colocar só em empresas de tamanho médio, estáveis, lucrativas, etc. Agora aquele 10 mil que sobrou, que seria aí o 10% do meu investimento, por exemplo, o que eu posso fazer com isso aqui? Mas você coloca nas empresas mais arriscadas possíveis ou nas de risco médio? Eu acho que aí na risco médio ainda. Acho que dá pra ter um pouquinho de cada ali, né? Não, se for para tomar risco, tem que tomar risco grande. Risco grande não é risco burro. Eu vou pegar aqui e vou olhar o seguinte. Tem empresa pequena, lucrativa, que tem um amplo crescimento. Tem empresa que já está um pouquinho mais estabilizada, mas é pequena. Está estabilizada há 10 anos, por exemplo. É pequenininha. Se eu tô no risco, eu vou emprestar dinheiro para tomada de risco, eu estou esperando multiplicar o capital por muitas vezes. Se é uma parte pequena da minha carteira, eu posso ir reduzindo o risco. Mesmo no risco, eu posso diversificar. Em vez de ter uma empresa small cap, posso ter 5, 7, 8. Por quê? Porque eu vou diminuir mais ainda o risco. Só que aí eu posso aumentar o tempero aqui nesse risco. Por quê? Porque aquela que der certo, ela multiplica o valor por muitas vezes. E aquela que der errado, eu não perco muita coisa, porque é pouquinho, é 1% lá do valor que eu tô colocando nela. Então eu posso tomar um risco maior, calculado. Risco maior não é investir naquele projeto sem futuro, não é você pegar ali a empresa em recuperação judicial, sei lá o quê, e tacar o seu dinheiro ali. Posso fazer isso? Posso, é pouco inteligente, mas pode colocar ali. É você escolher boas empresas pequenas que tenham amplo crescimento. Você colocou esse dinheiro naquele lugar ali daquela empresinha pequena, ele pode multiplicar por muitas vezes e cobrir a perda que você tem nas outras empresas. É assim que os fundos gigantes de venture capital, eles funcionam. Então o cara pega ali 10 empresinhas que estão muito bem, ele pega 10 milhões de reais, 1 milhão para cada uma. Uma delas que acerta, o 1 milhão vira 100 milhões. E aquelas outras que perderam, ela perdeu 9 milhões. Aí você tem uma gestão de risco. O nosso erro é querer balizar o risco ali, na hora que você vai investir no investimento de risco, você querer segurança no risco. Que aí você está buscando o quê? Uma empresa que não cresce e é pequena. Ela só tem o risco. Ela não tem a te oferecer o potencial de crescimento. Sacou? Quando você for se arriscar, se arrisca. Quando você for fazer seguro, faz com a maior parte da carteira. Se você fizer desse jeito e tomar cuidado com essa divisão, diferentemente dessa divisão burra do 25, 25, 25, você faria aqui, ó. Vamos supor que só tivesse 4 empresas. A mais segura 60, a outra mais segura 15, a outra mais segura 15 de novo. Ó, então essas duas aqui de risco parecido, 15 de novo, e mede o risco. Depois da análise feita, é só risco que interessa. Não mede capacidade, sei lá o que, blá, é risco. E aí, essa última empresa aqui, ó, aqui você já teve mais de 90% do seu investimento associado a boas empresas. Aí essa última empresa aqui, vamos supor que ela fosse uma empresa de risco médio, o quê? Uma Fleuryzinha, uma mid-cap, né? Você poderia pôr aqui uma Fleury, uma M Dias, essas coisas aqui, eu poderia pôr 10%. Ou eu poderia acrescentar mais empresa 5, empresa 6, empresa 7, né? Poderia aqui dividir esses 10% em torno de 4 ou 5 empresas de menor risco. Você fazer uma boa avaliação, uma boa gestão desses riscos, você tende a se fuder muito menos. Ah, Raul, mas e as grandes crises, por exemplo, que a gente já vivenciou? Né? Americanas agora era empresa grande. Não era. Era empresa de captação média. Era empresa de 12 bi ali. Ela não estava nessas empresas de 400 bi, 300 bi, 200 bi, 150 bi. Ela estava numa captação menor. Ela era uma mid-cap. Seu risco estaria menor nela ali. Então você teria uma divisão um pouco menor. Então é isso. Vai montar uma carteira, avalie as empresas pelo risco, considerando os outros investimentos. Da carteira de uma pessoa, isso aqui a gente está falando, ó, da parte de ações. Se esse cara tem 50% em renda fixa e 10% numa empresa mid-cap mais arriscada, na verdade é 5% do capital dele. Se essa empresa quebra, ele sai do jogo ou não sai do jogo? Não sai do jogo, não sai do jogo. É simples, não sai. Então isso aqui, cara, é a melhor aula que você poderia ter de gestão de risco da história da sua vida. Qual uma diquinha aí, não sei se dá. Qual que é a principal coisa para saber se a empresa é arriscada? Falta de lucros consistentes e dívida desequilibrada. 2 indicadores. Lucra todo ano há 10 anos? Não. Raul, fez IPO há 2 anos, não tem como saber. Fez IPO há 2 anos, é arriscado ou não é arriscado? Arriscada, porra. Você não sabe o número. Sabendo, igual a americana já dá merda. Imagina sem saber. Então, assim, IPO recente, tiro no escuro. Porra, é ali, acertei, não sei. A hora que acender a luz, a gente descobre. 10 anos pra acender a luzinha. Então, você fez IPO há 2 anos, é 8 anos pra acender a luz. Mas não posso investir? Pode. Só lembra que você tá investindo numa coisa mais arriscada. Não existe problema nenhum em tomar risco, desde que você saiba o que está fazendo. O problema não é evitar o risco, é tomar o risco de maneira sensata. Agora a gente vem aqui para aquele momento. Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo, dançando e curtindo Wanda e não consigo nem... O que foi, Wanda? Que não cantou, não participou? É porque você não fez O quê? a chamadinha. Essa é a chamada. Não, mas aí você tem que falar aí. Lá no VP tem Ué, sistema fazer. de rebalanceamento. Calma, é as perguntas ainda.
Que isso? Agora aqui, antes da gente responder as perguntinhas, eu vou te explicar como que você pode fazer isso de maneira talvez mais interessante. Aqui no sisteminha que eu tenho mostrado para vocês com determinada frequência, né? Por que eu tenho mostrado com determinada frequência? Porque é importante. Por exemplo, aqui é um critério que eu adicionei. Vantagens competitivas. Então, é líder nacional ou mundial no setor em que atua, só se considera líder, né, a primeira colocada. Só empresas que são as maiores naquilo que elas fazem. Você pode adicionar aqui, por exemplo, num sistema igual a esse, 10 perguntas, 15 perguntas, cada pessoa vai escolher a quantidade de perguntas que quer. E aí vamos supor que eu vou incluir uma nova empresa na minha carteira. Eu vou incluir agora aqui fala uma empresa aí, uma empresinha legal. Americanas, a Amer3. Então aqui eu coloco, eu tenho uma ação de Amer3. E aí eu vou responder as perguntas. Cada pergunta que eu responder com um sim, eu vou dar um ponto para essa empresa. Cada pergunta que eu responder com um não, ou que eu não clicar nesse botãozinho aqui, ela vai contar negativamente. De modo que eu vou responder nas perguntas e vou fazer uma medição de riscos. Então, se ela tem 5 pontos positivos, a gente pode considerar que o critério de resistência dessa empresa é 5. Isso aqui não é uma análise de uma ação. A análise é antes. Isso aqui é a medição somente do risco. Quando eu faço isso com todas as empresas da minha carteira, eu passo a ter uma lógica que ela vai ser seguida. Então eu vou investir mais nas empresas menos arriscadas e vou investir menos nas empresas mais arriscadas. Aqui eu vou desenvolver um critério de nota de resistência, aqui como vocês estão vendo, por exemplo. A LPK3, 13, Itaúsa, 4. Não pega essas notas aqui e usa como regra, porque eu uso essa carteira aqui, essa daqui específica que eu tô aqui, eu uso somente para dar aulas, tá bom? Então essa daqui é uma carteira aleatória com notas aleatórias, simplesmente para critérios de estudo, tá? Então não vale a pena você usar. Você pode fazer um sisteminha desse por aí, mas se você quiser aprender a fazer uma boa gestão de risco, a fazer uma medição disso, tanto com fundos imobiliários, ações internacionais, ações nacionais, criptomoedas, renda fixa, tudo quanto é coisa, eu posso te ensinar. Você vai vir aqui no auvp.com.br, vai clicar no botão Faça sua análise de perfil. Se você for aprovado no nosso processo seletivo, eu vou o quê? Te ensinar a investir e vou também te dar o acesso a esse sistema ali da UVP, tá bom? Então a gente estuda muito na UVP, aprende a preencher o diagrama e para sempre você vai começar a ter uma gestão de risco para sua carteira. É por isso que a gente garante esse desempenho maravilhoso dos nossos alunos. E lembrando, se você não ficar satisfeito com a UVP, depois da conclusão do curso, Raul, eu fiz a curso, não gostei, você é um babaca, mentiu para mim, eu devolvo 100% do seu dinheiro, eu não quero dinheiro seu se você não te agregou nada, né? A gente só fica com dinheiro daquelas pessoas que realmente sentiram que o conteúdo agregou, que trouxe para elas, que ensinou uma boa gestão, que gostam das ferramentas, do mesmo jeito que aqui no canal. Eu só fico com o seu like ou com a sua inscrição se você sente que te agregou de alguma forma, que te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Isso aqui foi mais um estilo de uma aula um pouco que eu senti que vocês estavam precisando, porque eu tenho visto umas carteiras ali meio pombo, né, e quis trazer isso para vocês. Agora a gente vai olhar aqui alguma pergunta interessante. Raul, sempre vejo todos falando que devemos analisar a estrutura societária de uma empresa. Mas como fazer isso na prática? Olha, eu não vejo tanta gente falando isso assim não, né? Mas se você vê todos à sua volta falando isso, talvez para você seja muito importante. Quando você fala da estrutura societária, você está falando quantos por cento da empresa está em free float, por exemplo, na bolsa de valores. O ideal é que isso aí esteja acima de 25%, porque o mercado ter certa liquidez, o mercado ter certo controle sobre a gestão da empresa. A estrutura societária que você pode ver também será que quem está com a maior parte das ações ali, ou seja, o controlador dessa empresa, é um herdeiro apenas, que não fez nada de útil na vida, ou é um cara que realmente fundou essa empresa? Será que o sócio está vendendo? São esse tipo de análise que você pode olhar ali. Mas assim, eu te digo que é uma preocupação? É uma preocupação. É a maior preocupação que você deve ter na vida? Não. O No Google No, né, falou assim, Raul, não vejo, vocês podiam colocar o nome de vocês. É muito estranho, eu tenho certeza que você não chama No Google No. Aí o cara vai mandar a identidade, No Google No. Raul, o canal dele também, né? Não, é só um N aqui, é um negócio feio. Raul, não vejo ninguém falando das taxas dos fundos imobiliários, performance e administração. Ninguém é muita gente. Novamente, vocês estão com uma coisa que é todos ou ninguém. Eu falei disso aqui já 200 mil vezes. Tem site que mostra 5 possíveis taxas. Então não é ninguém que tá falando. Você tem site que mostra assim, quem que você acha que escreveu o site? O ChatGPT? A inteligência artificial? É tão insignificante assim para os investimentos que ninguém fala? Olha esse papo seu. Não, é totalmente significante e todo mundo fala. Tem um destaque sobre isso no meu Instagram. Mente mesmo. Você leva em consideração quando investe FIIs? Não, levo não. Vou lá, põe meu dinheiro, sem ver a administração, sem nada. Que conversinha, algo cascata. É cascata. É por isso que ele ocultou seu nome. Você deu sorte, agora foi bom. Parabéns pelo excelente trabalho. Parabéns pra você também pelo não excelente comentário. Não foi bom não, mas a gente vai torcer pra melhorar. Não perca vídeos do Maratona dos Antigos. Beleza. Então é extremamente importante, sem brincadeira agora, e tem vários vídeos aqui sobre isso, né? Então eu te recomendo ficar atento a esse tipo de coisa, tá bom? E agora aqui a gente chega ao final desse excelentíssimo vídeo, mas não sem antes uma informação muito importante.
Estamos passando aí por um período de chuvas, como eu disse no outro vídeo, estava falando de dengue. Estamos passando por um período de ampla queima de equipamentos também. Então, se você está com o seu computador ligado diretamente na tomada, verifique isso aí, porque essa semana tive ali um televisor, um aparelho televisor queimado, né? Por conta do quê? Da descarga energética. Aí, se você quiser obter o televisor novo, tem que processar a empresa, lá o quê? É melhor você comprar um fusível. Inclusive, se sua TV queimar, é só o fusível que queimou, troquei esses dias, é baratinho. Mas você deve colocar aí algum sistema ou tirar da tomada quando você não estiver fazendo uso, porque período de chuva, a infraestrutura brasileira de energia elétrica é uma porcaria, o cachorro mija no poste, cai a energia. Aqui de Goiânia é assim. E aí, todo lugar é assim, no Brasil inteiro. Todo lugar é assim, então a infraestrutura é péssima. Recomendo tirar os seus aparelhos da tomada. E você, já tão combalido empresário brasileiro, quando você for embora para sua casa, fazer o desligamento do padrão de energia aí da sua sede, da sua empresa, para evitar a queima de equipamentos e maiores danos e prejuízos. Se alguma coisa queimou na sua casa, eu lamento muito, mas você deveria ter prestado atenção antes. Mentira, a culpa é da empresa elétrica, mas a gente tem que te responsabilizar de alguma forma. Beijo para você, até o próximo vídeo.